Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do profeta Zacarias. Vamos ler aqui o que Deus preparou para hoje. Vamos ler aqui o capítulo 1 e depois vamos ler também o capítulo 3, a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Vamos ver, exortação ao arrependimento no capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Glória a Deus. Então aqui veio a exortação ao arrependimento. E aqui diz também nesse encerramento desse primeiro capítulo, desse versículo de número 6, que assim como o Senhor fez menção de os tratar, o Senhor os tratou de acordo com as suas obras. Então, galardão para quem faz o bem e o castigo para quem faz o mal. Então, vamos ver aqui no capítulo 3, quarta visão. Aqui, Deus deu várias visões para ele, nós vamos ler a quarta visão, no capítulo 3. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Então mostrou para quem? Mostrou para Zacarias, o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Então ele estava diante do anjo e Satanás estava à direita para lhe opor, para lhe acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos limpos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos.
Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui já tem a promessa do Senhor Jesus Cristo, da vinda dele. Ó. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, para renovar tudo, para apagar as transgressões e trazer a oportunidade do arrependimento para quem quer, para quem ama a Deus e quer se salvar. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. 7 olhos significa o Espírito de Deus. 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Então, aqui nós estamos falando de uma visão que teve o profeta Zacarias, que viu Josué diante do anjo e ao seu lado Satanás lhe acusando ele, mas o anjo do Senhor ordenou que fosse trocado as vestes de Josué, vestes sujas, vestes cheias de pecado, porque estava simbolizando aqui Jesus Cristo. Glória a Deus, que levou sobre si os nossos pecados. Ele estava com as vestes todas sujas por nossa culpa. Levou sobre si as nossas iniquidades. Era pesado sobre o ombro do Senhor o pecado do mundo. Glória a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, mas ressuscitou glorioso com as vestes resplandecentes. Ele que nunca teve pecado, foi varão justo, foi formado no ventre de Maria, cresceu, se fortaleceu, se tornou um homem, foi anunciar a salvação de Deus por meio do seu nome, da salvação pela fé, e levou sobre si as nossas enfermidades, aquilo que nos fazia enfermar no nosso espírito, ou seja, o pecado de todos levou sobre si, sobre os seus ombros. Então, temos que meditar, fazer uma análise e se arrepender para que se concretize todo esse perdão de Deus sobre nós. Para aqueles que crerem no nome do Senhor Jesus como seu único Salvador, esse apagado todos os pecados. E Deus fala, dos seus pecados não me lembrarei mais. Em outro lugar está escrito que eles serão lançados às profundezas dos mares, ao esquecimento. Então pense, medite, busque a salvação pela palavra. Nós lemos aqui no capítulo 1 sobre exortação, sobre o arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, os olhos do Espírito, que enxergam tudo, 7 simbolizando que o Senhor vê tudo sobre a terra. O Senhor sabe tudo o que fazemos no nosso íntimo, nas nossas... Podemos estar lá no meio do deserto, o Senhor nos vê. Podemos estar lá numa nave, lá no espaço, o Senhor sabe o que está passando lá dentro, o que eles estão, os astronautas estão conversando. O Senhor sabe tudo em todos os lugares. O Senhor conhece nós, o nosso intento antes de proferirmos qualquer palavra. O Senhor conhece o intento, a intenção do nosso pensamento, do nosso coração. Glória a Deus. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Glória a Deus. O Senhor tirou a iniquidade com o sacrifício do seu amado Filho, Jesus Cristo, num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Glória a Deus, para estar debaixo da sombra da proteção de Deus. O Senhor Jesus diz num certo lugar, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, é o que lavra a terra, é o que cuida das plantas, glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus veio
veio regando, veio dando a germinação das sementes, o crescimento das plantas. Glória a Deus, nós somos uma plantação do Senhor, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, voltando aqui no capítulo 1, o Senhor diz aqui, no versículo 2, o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais, porque contrariavam, desobedeciam os mandamentos do Senhor. E hoje também o Senhor, nesta geração, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, pois ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. Está escrito na palavra, glória a Deus, leia lá. Então, o Senhor está em extremo desgostoso com a humanidade, porquanto a humanidade busca mais os prazeres da sua carne do que obedecer os preceitos de Deus da salvação. Muitos até têm uma grande rejeição pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, porquanto o espírito do anticristo, ou seja, daquele que é contra Cristo e entrou em combate com Cristo lá no céu e continua aqui nesta terra, vai até o fim, combatendo tudo aquilo que é de Deus, combatendo a pregação da salvação, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Tem umas forças nesses ares que combatem contra os anunciadores, contra todas as pessoas, e essas forças espirituais da maldade, elas tentam pôr impedimento no seu coração, elas põem uma descrença, um descrédito para a pregação da palavra de Deus. Mas isto é a força e a eficácia do anticristo, de tudo aquilo que é contra Cristo. O Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e ninguém vai a Deus senão por Jesus. O Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o anticristo quer desfazer, quer pôr descrença, desacreditar este livro da salvação, da palavra de Deus, e quer trazer confusão para que você não acredite na palavra. Mas entre na comunhão, busque forças de Deus para combater esse espírito do mal, esta força contrária. Glória a Deus. Portanto, diz o Senhor, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa como você está hoje, mas o Senhor te orienta, tornai para mim, diz Deus, busque, volte para o Senhor Jesus Cristo, se arrependa das suas obras, da sua vã maneira de viver, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se tornamos, se voltamos, se vamos ao encontro de Deus, Ele vem ao nosso encontro, glória a Deus. O Senhor não vira as costas para aqueles que o buscam, para aqueles que com coração sincero vão na sua direção. Então lembre-se disso, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus eterno, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que promessa maravilhosa. Não sejais como vossos pais, ou seja, não sejais como os vossos antepassados que desagradaram a Deus e largaram todos os preceitos, as ordenanças de Deus para servir a deuses estranhos, a idolatria. Então o Senhor não se agradou deles e o Senhor dá oportunidade para a pessoa ainda se arrepender e voltar para Ele, que o Senhor o lava numa água limpa. A água, pelo arrependimento, você pode ser, se você crer, você sendo batizado, você será salvo. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos, aos seus apóstolos e a todos nós
nesta geração e nas gerações futuras. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outro lugar diz que quem não crer já está condenado. Porque quando a pessoa parte deste mundo, ele já parte julgado pela palavra de Deus. O livro da vida dele já está tudo registrado, o que ele fez por meio do corpo, ou o bem ou o mal. E receberá, aquele que fez o bem receberá o galardão do Senhor. Mas aquele que não fez o mal será deixado à parte para o castigo e desprezo eterno. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. O Senhor sabe todos aqueles que dão ouvido à palavra de Deus e obedecem, e também daqueles que não dão crédito, que ouvem o evangelho, que ouvem a pregação, ouvem o convite de Deus, mas não dão crédito. O Senhor conhece todos e o Senhor nos julgará. Passamos desta vida julgados por este livro, pelo que está escrito aqui nos preceitos de Deus, na palavra da verdade, na palavra da justiça. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais, e eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez atenção ou menção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então há cumprimento na palavra. Assim como o Senhor fez menção, fez promessa de tratar conforme as obras, o Senhor cumpriu, segundo os nossos caminhos, conforme o caminho, as nossas obras nesta vida, o Senhor vai nos tratar. Então ligue aí o alerta, a atenção na sua alma, no seu corpo, e tome uma decisão na sua vida, porquanto o Senhor cumpre a sua palavra. Se o Senhor, tudo que está escrito aqui tem o seu total cumprimento. E aqui diz, e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. E nós também, o Senhor assim vai nos tratar. Então sirva a Deus, busque conhecimento daquilo que é de Deus, para obedecer a Deus e viver em espírito, em verdade, em novidade de vida. Glória a Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, como era lá nos tempos passados no Antigo Testamento, mas vindo o Senhor Jesus, o Senhor da vida, glória a Deus, a vida eterna, o Senhor veio para que tenhamos vida com Ele, vida eterna, vida com abundância. Nós temos que lutar contra as hostes das potestades da maldade, as hostes espirituais nos ares que estão aí para desencaminhar as famílias, as pessoas, para fazer uma desordem total neste mundo. Mas existe o povo de Deus para dar um equilíbrio. Temos a força e a espada da justiça. Temos que lutar com essa espada. Não é mais contra a carne e o sangue, ferir no coração a vida das pessoas com uma espada pontiaguda, mas temos que tocar no coração com essa espada da justiça, da salvação, salvação da alma, glória a Deus, uma espada espiritual. Temos que empunhá-la, temos que conhecê-la, temos que exercitar. O bom soldado, ele exercita todos os dias as suas armas, ou seja, como naquele tempo era espada, tiro, hoje nos nossos tempos tiro, mísseis,
hoje aqui, espiritual, com oração e em comunhão com Deus. Ficamos com esta palavra, com a exortação ao arrependimento no profeta Isaías. Deus seja louvado. Amém.